Agora, com a ajuda de uma assistente de inteligência artificial com comando de voz, você pode fazer seus laudos em segundos. Veja como é fácil. Imagine o seu dia a dia dessa forma. Você termina o exame em seu ecógrafo, por exemplo, e logo após apertar a tecla End Exam em seu aparelho, o médico realizador receberá uma mensagem no WhatsApp, e-mail ou push, e também pode configurar para não receber essas mensagens. Agora imagine outra situação ao apertar a tecla End Exam em seu aparelho. Se alguma alteração for encontrada no exame, a Lumini te informará sobre essa alteração e perguntará se você deseja continuar com o diagnóstico. Agora vamos ver nosso sistema na prática. Nosso sistema é compatível com a tecnologia DICOM e Worklist, Store e Query Retriever, exames como ultrassonografia veterinária, ressonância, tomografia, Holter, endoscopia e qualquer outro exame médico ou veterinário. Reconhece e avalia automaticamente todas as informações do exame, entre eles, medidas e qualquer outra informação. Podemos também alterar o tema do nosso sistema. Temos configurado os temas de marcas de aparelho utilizadas no dia a dia, como por exemplo, Mindray, Esaote e Philips. E por padrão, nosso tema, ReportMed. O software está disponível em todos os idiomas, podendo alterar quando desejar, e os relatórios também podem ser gerados em qualquer idioma. Conheça nosso recurso de instruções. A Lumini tem a capacidade de aprender informações seguindo as instruções que passamos para ela, podendo ser feito por procedimento ou uma espécie específica. Um exemplo é nossa área de base de conhecimento. Por critério, você pode fornecer documentos científicos para a Lumini, aprender com eles e fazer os relatórios baseados nas informações que estão nesse documento científico. Você pode importar documentos como Word, PDF, imagens, PowerPoint, qualquer documento que contenha as informações que você deseja passar para a Lumini. O conteúdo do documento será importado para o sistema. Assim, a Lumini fará uma análise acadêmica para auxiliar na confecção do relatório. Temos também a parte de automações do sistema. Você poderá definir sua tabela de medidas de referência para a Lumini, fazer a análise e alterações em base das medidas fornecidas. Isso é a parte lógica do sistema. Ao identificar uma medida fora dos padrões de normalidade, a Lumini automaticamente reformula o relatório e preenche as alterações conforme a instrução criada para ela. Como a Lumini é uma inteligência artificial, ela cria os textos em base do conhecimento dela, que foi orientada pelo usuário. Mas temos a opção de orientar a Lumini para que ela preencha os textos que você utiliza no dia a dia, mantendo assim seu padrão e estrutura do relatório. Ao informar para a Lumini que foi encontrado alguma alteração, ela usará os textos que você definir e não criará os textos dela. Você também pode ensinar para a Lumini cálculos que você utiliza no dia a dia, facilitando a automação e confecção do relatório. Os cálculos podem ser criados usando a tabela de medidas do exame ou valores padrões e adjacentes. Assim como nos outros recursos, tudo é configurado dentro de sua necessidade ou preferência. Você pode criar instruções para que a Lumini faça uma análise geral no exame e te informe qualquer patologia encontrada, informações baseadas na raça ou outras características do animal, e também te indicar como, por exemplo, artigos científicos relacionados à patologia encontrada. Entenda a confecção dos relatórios. Basta clicar e iniciar a confecção do laudo. Olá, Dr. Souza. Analisei o exame do PET exemplo e não encontrei nenhuma alteração. O exame se encontra normal. A Lumini já analisou as medidas do exame, a queixa clínica, todas as condições pré-definidas por você. E se for encontrado alguma alteração, ela irá reformular o laudo em base dessas alterações. E agora você pode ajustar de acordo com o necessário. Você pode conferir todas as medidas feitas em seu aparelho clicando nesse botão. Agora vamos ver na prática como funciona.
Lumini, bexiga com cistite irregular. Feito. Você pode cadastrar frases para que a Lumini utilize em determinadas situações e fazer com que ela escreva exatamente como você escreveria. Lumini, linfonodos aumentados. Feito. Qualquer alteração feita, a Lumini identifica e automaticamente reformula o laudo. Veja que a alteração foi feita e automaticamente a Lumini adicionou um texto em diagnóstico. Textos muito longos? Não se preocupe, basta dizer resumidamente para a Lumini a alteração que você encontrou que ela se encarrega do resto. Linfonodos aumentados. Feito. Você também pode alterar os valores de medidas e ensinar para a Lumini as tabelas de referências que você utilizar, e ela usará de acordo com os valores encontrados no exame. Veja no exemplo. O comprimento do rim esquerdo é de 6,7. Feito. A Lumini é capaz de identificar se as informações que você está solicitando são compatíveis com a espécie do animal, procedimento, sexo, raça, se é esterilizado ou não, e te alerta se você fizer alguma solicitação que não seja compatível com essas informações. Veja no exemplo. Lumini, a gestação atual desse animal é de 12 semanas. Parece que houve um equívoco. O pet exemplo é um felino macho não castrado e não está grávido. A gestação é característica das fêmeas. E se você está se referindo a uma avaliação de gestação para uma fêmea, precisaremos de mais informações sobre o animal. Você também pode dizer para a Lumini que se um animal apresentar determinada patologia, que ela recomende algumas possibilidades de diagnóstico. Lumini, esse animal apresenta cistite aumentada. Indique algumas possibilidades de diagnóstico. Presença de espessamento difuso e simétrico da parede vesical, com preservação das camadas e contornos regulares. A mucosa apresenta-se ligeiramente irregular, com leve aumento da icogenicidade parietal. Não há evidência de urolitíase, massas intravesicais ou debris significativos no lúmen. A bexiga encontra-se moderadamente distendida no momento do exame. Você pode pedir sugestões para a Lumini sobre a situação atual do exame. Veja um exemplo. Analise esse exame e verifique as principais patologias de acordo com as informações que estão nele. Aqui estão as principais informações e patologias identificadas. Identifica-se espessamento difuso da parede vesical, com contornos regulares e preservação das camadas, sugestivo de cistite não complicada. A mucosa apresenta-se discretamente irregular, sem presença de debris, cálculos ou massas intraluminais. Bexiga moderadamente distendida no momento do exame. Linfonodos mesentéricos discretamente aumentados, hipoecóicos e homogêneos, com formato preservado. Aspecto compatível com linfonodomegalia reacional, possivelmente associada ao processo inflamatório vesical. Achados indicam cistite irregular acompanhada de linfonodomegalia de provável origem inflamatória. A Lumini é capaz de identificar se você mudou algum texto e avalia se é um texto diferente e pergunta se você quer que ela armazene aquele texto para utilizar em outros laudos. Identifiquei um novo texto digitado. Gostaria de salvá-lo para utilizar em outros relatórios? Se confirmar, ela armazenará e bastará dizer em poucas palavras o que foi identificado e ela se encarrega de colocar o texto que ela aprendeu. Você pode digitar a frase que deseja e a Lumini preencherá o texto seguindo suas instruções. Em linfonodos, a alteração é linfonodos de dimensões aumentadas, ecotextura homogênea e hipoecogenicidade difusa, compatível com linfonodomegalia de caráter reacional. Feito. Veja que a Lumini alterou todo o texto do conteúdo, mas você também pode alterar apenas parte dele quando necessário. A Lumini vai aprendendo com o dia a dia e armazena os textos ditados para utilizar em outros exames. Lumini, faça uma avaliação geral desse exame e me diga se encontrar alguma informação relevante. Claro, em base das alterações encontradas de cistite irregular e linfonodos aumentados, aqui estão as informações relevantes. A cistite irregular apresenta espessamento difuso da parede vesical, com camadas preservadas e sem presença de cálculos ou massas. Frequentemente, há linfonodos mesentéricos aumentados, com ecotextura homogênea e hipoecogenicidade, indicativos de linfonodomegalia reacional.
Essa associação é comum em processos inflamatórios leves e tem bom prognóstico com tratamento clínico adequado. Alguma recomendação? Aqui estão algumas recomendações importantes. Solicitar urinálise completa e urocultura, para confirmar infecção urinária e identificar o agente envolvido caso haja. Iniciar terapia antimicrobiana empírica, se houver sinais clínicos e hematúria, ajustando conforme resultados laboratoriais. Reavaliar com ultrassonografia em 10 a 14 dias, para verificar regressão da inflamação vesical e dos linfonodos reacionais. Também temos disponível a área de história clínica, onde, se tiver um microfone posicionado estrategicamente no ato da consulta, a Lumini entenderá tudo o que o tutor e o veterinário disser, preenchendo assim automaticamente toda a história clínica. Veja um exemplo. Você tem alguma queixa clínica ou histórico familiar sobre seu pet? Doutor, a mãe do meu pet teve infecção urinária e o irmão da mesma ninhada tratado previamente por cistite bacteriana. Ele tem urinado com mais frequências e fazendo muito esforço, mas não ocorre sangramento. Nesse momento, a Lumini já identificou a conversa entre o tutor e o veterinário e preencheu as informações em seus campos relacionados. A história clínica pode ser enviada a sistemas de prontuários existentes ou simplesmente ser copiada e colada em qualquer sistema. Vamos ver agora como funciona nosso recurso de faturamento. Me passe o relatório de faturamento do mês de abril de 2025. Aqui está o relatório de faturamento do mês de abril de 2025. Total de procedimentos, 9. Total a pagar, R$ 1.475. Detalhes por convênio. 1. Clínica Vet, 3 procedimentos, total de R$ 500. Outro. Vet Pet Life, 2 procedimentos, total de R$ 325. 3. Vet Saúde, 2 procedimentos, total de R$ 325. 4. Vida Animal, 2 procedimentos, total de R$ 325. Insights importantes. Maior valor a pagar, R$ 175 pela ultrassonografia veterinária do paciente Ravenna pela Clínica Vet. Menor valor a pagar, R$ 150 pela ultrassonografia veterinária do paciente Max pela Clínica Vet. Agora me passe um relatório de faturamento do convênio Clínica Vet do mês de dezembro de 2024. Aqui está o relatório de faturamento do mês de abril de 2025 para o convênio Clínica Vet. Total a pagar R$ 500. Quantidade de procedimentos 3. Valor médio a pagar por procedimento, R$ 166. Maior valor a pagar, R$ 175 pela ultrassonografia veterinária paciente Ravenna. Menor valor a pagar, R$ 150 para a ultrassonografia veterinária paciente Max. Se precisar de mais informações, estou à disposição. Faça uma previsão de faturamento para os próximos 6 meses para o convênio Clínica Vet. Aqui está uma previsão de faturamento para os próximos 6 meses para o convênio Clínica Vet. Dezembro de 2024, R$ 500. Janeiro de 2025, R$ 600. Análise e previsão. O valor médio a pagar por procedimento diminuiu de R$ 166,67 de mais ou menos para R$ 120 de setembro, o que pode indicar um aumento no número de procedimentos com valores mais baixos. Se mantivermos essa tendência de crescimento no número de procedimentos, uma previsão razoável para os próximos 6 meses seria uma média de R$ 550 a R$ 650 por mês. O sistema está preparado para ser integrado a todas as plataformas de pagamento e faturamento de qualquer país. Utilizamos o que há de mais moderno em tecnologia de recebimento, assim como integramos para a emissão dos recibos fiscais com as melhores plataformas disponíveis, automatizando assim todo o ciclo de atendimento dos exames realizados. Conheça nosso recurso de edição de texto. Nosso editor de texto conta com uma variedade de opções de formatação e criação de campos. Você pode formatar seus textos conforme o desejado, utilizando as opções de formatação padrão. E também pode criar campos de diferentes tipos, como checkbox, campos de textos, campos numéricos, switch, slider de medidas,
campos de Select e campos de Multi-Select. Todos os campos podem ser personalizados conforme o necessário, como por exemplo o campo Select, onde você pode adicionar várias opções para facilitar o processo de confecção do relatório. Você pode criar atalhos para diferentes alterações encontradas no exame ou qualquer observação que deseja adicionar ao relatório. Tudo é 100% personalizável. Você pode montar a estrutura de seu relatório conforme desejar e personalizá-lo conforme o necessário. Conheça agora o nosso recurso de imagens. Ao entrar no editor de imagem, encontramos algumas ferramentas no menu inferior. Vamos usar a ferramenta de pintura, onde podemos desenhar na imagem de maneira livre, e também podemos adicionar formas como setas, que podem ter cores para identificar diferentes lesões, linhas, retângulos, círculos e linha pontilhada. E também, se desejar, podemos apagar as formas criadas conforme o necessário. Podemos também adicionar textos em nossas imagens. Ao entrar no modo de textos, o campo será criado, basta apenas digitar o texto desejado, podendo escolher a cor do texto, alinhamento, tamanho e estilo e cor de fundo. Posicione o texto no local que preferir ou onde for necessário. Outra edição que podemos fazer em nossa imagem é redimensionar o tamanho, rotacionar, inverter e também selecionar a proporção do quadro. Podemos também editar os tons de cores da imagem, como por exemplo, brilho, contraste, saturação, dentre outras opções. Outra opção que temos de edição nas imagens é a adição de filtros. Basta selecionar o filtro desejado e será adicionado à imagem. Se for necessário, podemos também adicionar desfoque em nossa imagem. E por último, temos a opção de adicionar figuras, como por exemplo, emojis em nossa imagem. Agora, vamos ver como ficará nosso relatório final. Lumini, imprima o relatório final. O relatório final está sendo gerado. Por favor, aguarde um momento. O relatório final foi gerado e está pronto para envio. Você gostaria de gerar o registro de faturamento para este exame? Sim, por favor. Registro de faturamento criado. O layout do laudo sugerido por nós é 100% customizado e o médico pode alterar na forma que achar melhor, não só o layout desse laudo, assim como o laudo gerado em PDF, tudo é 100% personalizável. Agradecemos pelo seu interesse e o tempo disponibilizado para visualizar a nossa apresentação.